Fala, família Alviverde. Quinta-feira pegando fogo. Grande decisão. Corinthians e Palmeiras. Tensão total. Massini trouxe todas as informações quentinhas do Verdão, com a provável escalação e as estratégias de Abel Ferreira. Grande dúvida de Abel Ferreira. Será hoje a estreia de Paulinho, Facundo Torres ou Maurício? Richard Rios de fora? Essa decisão pode mudar o jogo. E o Palmeiras buscando tetra, precisando de uma virada épica em Itaquera. A pressão é gigante. Vamos ouvir o que Massini e outros comentaristas têm para nos dizer sobre isso. Mas é hoje. Timão e Verdão se enfrentam na Neoquímica Arena. O Timão venceu o jogo de ida e basta um empate para voltar a levantar um caneco que não acontece desde 2019. Já o Palmeiras busca o inédito tetracampeonato brasileiro. Não, paulista. Que jogo, hein, rapaziada? Vamos falar tudo sobre a decisão e vamos escolher também os melhores do derby, mas de uma forma meio diferente, hein? Fiquem atentos, aguardem. O provável Corinthians que encara o Palmeiras em Itaquera. Olha o time aí, o Vessa vai dizer se é isso mesmo. Hugo Souza. Aí. Mateuzinho. Sim. Félix Torres. Sim. Gustavo Henrique. Aí. Angileri. Sim. Ranieri. Aí até o Ranieri, sim. Agora, Martínez ou Rian? Então, aí vem o problema. Os três aí, a gente está colocando a possibilidade de serem trocados. Os dois volantes, pelo desgaste físico da gloriosa data FIFA. O Martínez jogou quase 80 minutos pela Venezuela e o Carrilho também jogou quase inteiro pelo Peru, aliás, um contra o outro, né? Eles se enfrentaram. E aí, por precaução, a gente está colocando essa possibilidade dos dois. E o caso do meia, do Garro, é por conta, claro, do lance do joelho, desde o começo do Campeonato Paulista, quando ele já ficou de fora. E depois ele sempre, toda a arte que alguém fazia do Garro, tá colocando alguém com a possibilidade dele não jogar. Então o que o clube está fazendo é tratar ele durante a semana, e nesse caso data FIFA, e muitas vezes retirar do treino anterior, ou desde o início, ou ele faz uma parte e sai. Do tipo, cara, o seu joelho não tá essas coisas, quer saber? Vai desgastar no jogo, não vai ser no treino que você vai fazer isso, pode sair. E aí opta por deixar ele pro jogo, e aí a base de infiltração e tudo mais, ele pelo menos consegue jogar. Ontem foi um caso assim, foi retirado no meio do treino, mas do Mirassol, por exemplo, também foi retirado e não jogou. O do Santos, ele foi retirado do treino e jogou. Então, é muito difícil de ter uma certeza em relação ao Garro. O que eu acho todos vão pro jogo. A minha impressão é que nessa hora, mas nem a mãe, nem o pai, nem o filho convence o cara a sair de um jogo desse. O Carrilho, tô cansado. Sim, ele tá mais cansado. Ele vai começar e sai depois. O Martínez, a mesma coisa. O Garro, meu joelho e tal, eu acho que ele também vai pro jogo. Esses caras são forjados, né, dos 3, 4 anos de idade, tudo que eles fizeram na vida deles, o sonho de criança de ser um jogador, é exatamente por noites como essa. Então falar pro cara, agora você segura um pouco e tal, é muito difícil convencer caras desse nível a não quererem estar em campo nessa hora. E na frente, o Roberto e Mendes também não tem muito segredo, vai os dois. O Corinthians, na tendência, mantém os 3 volantes, que vem jogando desde muito tempo, um enganche, né? E aí, se o Romero vier por dentro... Por que eu tô colocando o Romero e não o Tales? Por que o Tales treinou ontem, quando o Garro tem que sair, e não o Romero? Porque o Romero chegou depois, ele não tava. Se não ia ser o Romero. Quem entra no Allianz Parque é o Romero. Quem entra primeiro contra o Barcelona é o Romero. Então, se ele começa com o Tales, para mim seria até uma incoerência da parte dele. Sempre era o Romero, até então, que estava entrando na frente. Então, o Romero, como teve um problema no avião, para quem não sabe, o avião particular que trazia o Romero e o Richard Rios em conjunto, né, os dois clubes trouxeram os dois lá de Barranquilha, caiu um raio no avião, e aí o piloto, por precaução, estava mais perto de Manaus, pediu autorização, desceu em Manaus, para averiguação, para ver o que aconteceu, tá tudo bem, a aeronave não tá, isso daí desce todo mundo do avião, aí faz a manutenção, volta, e aí calhou deles perderem boa parte do treino, tanto que tem, o pessoal depois o Massa fala, mas teve gente até também que cobre o Palmeiras falando, o Rios nem foi pro campo, porque ele também, eu imagino que chegou atrasado. Então eu só acho que o Romero não foi testado porque ele não estava lá, senão ele teria sido testado.
Mas se eu pudesse apostar por essa coisa do jogador fazer todo o esforço do planeta para jogar jogos como esse, eu acho que aqueles 11 que estão ali no campinho é o que devem ir para o jogo mesmo. Será que os caras vão bem juntos no avião? Vieram. Não, vieram eu sei, mas será que senta do lado do outro e aí vão... Avião pequeno, tem que sentar, né? Não tem muito o que fazer. Vamos dar o peteleco um no outro. Não, sei lá, por um avião gigante, vão falar, valeu, meu, bom dia, e vai para a sua cadeira. Mas será que eles ficam Sua curiosidade é boa, né? Ou um não consegue dormir, não deixa você dormir também, não, vai dormir para aquele dia, né? Pra atrapalhar. Deixa eu descansar, não vai não. Se fosse eu mandaria aquele peidinho velho. Que isso, aquele curioso, aquele negocinho que cheira. Esse. E aí já teria que descer antes de Manaus, né? Se fosse você, Massa, colocava os cansados direto, assim, esperava? A ciência indica. O que a ciência indica? Todos os exames serão feitos e o que ela determina? Não sei se o Corinthians tem, acho que tem outros equipamentos e tal, mas tem um equipamento que passa. Você passa lá as suas pernas num raio, numa máquina, e ela vai demonstrar se está próximo ou não de ter uma lesão. Ponto. 2 é o exame de sangue, que mede o cansaço, o ácido lático. Exato, que é o secar, parecido com isso. E aí tem que olhar no olho do jogador, cara. Esse que é que determina tudo, né? Olhar no olho do jogador. O jogador falar, tô bem, tô legal, vou jogar. Agora, o risco é alto, né? É muito alto. Colocar esses 3, ou pelo menos 2, ou jogadores que tem. Porque o carro, de certa forma, ele consegue se poupar um pouco, né? Imaginando que o Palmeiras vai tomar a iniciativa do jogo, ele consegue encostar um pouco mais, ficar um pouquinho mais ali nas costas do volante do Palmeiras. Os outros 2 não dá, né, cara? Porque jogar sem controle. Exatamente. Então, eu, do lado de cá, o Tironi não perguntou ainda, vou esperar ele perguntar, mas já posso dar uma dica. O Rio se esquece, não vai jogar. Não vai jogar? Não, vai jogar. Vai mostrar já. Mesmo com a diferença, você acha, Não no carrilho de 9 anos, um tem 24, outro tem 33. Ó, a informação que eu tenho até ontem, tá? Hoje, o Palmeiras fez não me engano que eu gosto de manhã lá. Provavelmente faz, né? Faz. O Abel gosta de fazer para ajustar os detalhes, mas tem a bola, mas não tem adversário, só questão de posicionamento, enfim, uma coisa leve, uma movimentação. Tira a nhaca do corpo, eles falam também. Exato, né? E até como o jogo é 9h30, o cara dormir um pouco à tarde também, entendeu? Dar uma descansada de tarde, enfim. Não ficar no celular, vendo G4, quer dizer, G4 pode ver que aí. Pós G4 isso, pode depois do G4 vai dar um cochilado. Então, eu não tenho atualização, mas o Rios chegou no final da tarde de ontem, cara. Ele jogou 180 minutos. Ele jogou na terça-feira à noite, em Barranquilla, certo? Então, o jogo vai completar 48 horas durante o jogo. É um risco. Eu não, conhecendo um pouco, vendo um pouco como trabalha o Abel, dificilmente ele vai pôr o cara em campo. Ainda mais sabendo que no último jogo o Palmeiras perdeu quase todos os duelos no meio campo. Então você vai ter que lutar pela saúde. Vai ter que pôr o jogador ali que tenha saúde para disputar a questão no meio campo. E ainda mais com o plus, que é o que você falou ontem, né? Das entreguinhas lá e tal. Isso aí... Quer pôr então isso já, aí é a questão. cara, Essa é uma questão minha, não do Abel, tá? Vamos pôr na tela já o time minha. do Palmeiras, a gente já debate os dois. Então tá aí o provável Palmeiras. O Everton, Mike, Murilo, Micael, Piquerez. Rios e aí, Aníbal, e essa é a discussão que a gente está tendo agora. Marquinhos, Rafael Veiga, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Também tem a opção lá, Rafael Veiga recuado, Maurício na frente. Não, Maurício se for é banco, se for. E aí, Arnaldo? Se for. Eu acho que é bem diferente. Só uma coisinha, tem uma surpresinha que pode aparecer ali, que é o Alan ao lado do Marquinhos. Como segundo volante. Isso. No lugar do Aníbal. Então, vamos lá. Eu acho que é muito diferente a situação, não só pela vantagem do Corinthians na primeira partida. O Corinthians joga em casa, né? Como o Corinthians tem um time titular, todos sabemos. A dúvida é o Garro
tendinite no joelho, ou o Romero que faz mudar um pouco taticamente, como foi na primeira partida. O Corinthians é o mandante, está na fila de títulos, ansioso por essa situação. Todos os jogadores do Corinthians, como disse há pouco o Vessone, querem fazer parte disso de qualquer forma. Para tirar um jogador do Corinthians titular de uma final em casa, com todo o aparato, toda a recepção, é quase você apunhalar o jogador. O Palmeiras não, o Palmeiras é completamente diferente. O Palmeiras está atrás, em desvantagem, é atual tricampeão, tem que aprontar uma surpresa. Digamos, o apego, e além de tudo tem um técnico que trabalha há 1000 anos com o grupo. Tira o Everton, se ele quiser tirar o Everton, não vai ter justificativa para tirar o Everton. Então eu vejo que o Palmeiras não precisa ter apego nenhum a jogador titular, como não tem muitas vezes. E o Richard Rios não é pela questão, ainda bem que o Massini falou, né? Não é a questão do torcedor ou do analista, o Richard Rios em jogos importantes. Não, a questão do desgaste, não faz sentido o Richard Rios jogar. Depois de ter jogado as 2 partidas inteiras da data FIFA com menos de 48 horas. No caso do Corinthians é diferente. Os caras têm que jogar. Eles formariam provavelmente uma rebelião. Ramon Dias, eu fiz até agora, eu preciso jogar. No caso do Palmeiras, acho que o Palmeiras pode especular com essas possibilidades. Dificultar a tarefa do Ramon Dias de entender como o Palmeiras vai jogar. Quais as armas. Tem um monte de situação que pode passar por essa é uma formação. Pode ter o Alan, pode ter 3 zagueiros, pode ter dupla de atacantes, pode ter... Pode. Essa é uma coisa que foi também pensada durante a semana do Palmeiras, que é você ter ali Vitor Roque e Fla. 3-5-2. Essa é uma possibilidade. O jogo aéreo do Flaco é muito... Essa possibilidade dá ao Vitor Roque uma companhia, né? Ele não fica isolado. A gente tem que lembrar o seguinte, o Palmeiras jogou com o Vitor Roque 2 partidas, certo? São Paulo e Corinthians. O mesmo time. O Palmeiras não jogou bem nenhuma das vezes. A formação, não, é claro, é uma formação recente. Não, o Palmeiras não jogou. Não, mas não jogou exatamente. O Palmeiras pode ter uma formação melhor, eu estou dizendo isso, melhor do que as 2 anteriores. Ele tem mais jogadores à disposição agora. Não foi que assim, o time funcionou pra caramba, como funcionou essa formação do Corinthians 1000 vezes. Não funcionou ainda. Pode até funcionar. Eu só estou dizendo, o Palmeiras não precisa estar apegado ao time titular da primeira partida. Nada apegado, pelo contrário. E quando espalhou os caras pela data FIFA, eu acho que esses mistérios fica até mais fácil do Abel fazer. Claro. Calma aí, eles estão voltando agora, eu vou decidir e tal. Tá tudo aberto. Você falou 3 zagueiros. Os 3 uruguaios, cara, não tem por que eles não jogar. Aí vai ficar claro que é um problema tático. O Facundo poderia não jogar caso o Maurício, que é artilheiro do time agora, estivesse voando. Não é o caso. Se for, vai pro banco. Então, não é o caso. Então, cara, ou ele põe os 3 zagueiros, aí fica aquela dúvida, o Fux nunca jogou e tem um menino que vai ser negociado já no meio do ano, ou talvez agora até nessa janela, que é o Naves, né? Que é bom zagueiro, tem bom passe. E a surpresa para mim seria o Alan de camisa 8. Aí seria uma surpresa, porque é um jogador que tem vitalidade, jovem. Pode ter treinado nesses 10 dias. Exatamente. Ao lado, o cara sentiu. Tá, mas o Aníbal também treinou e treinou muito bem. Então. Agora, isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, de informação, só que Paulinho e Gomes não vão e que o Maurício talvez vá para o banco de reserva. Eu vou te fazer uma pergunta. Paulinho e Gomes não vão nem pro banco, nada. Não. Ficou Só se mudou muito. Jogar, exato. Jogar. Há um mês atrás, o Paulinho disse a um amigo meu que estava na academia o seguinte, ele perguntou, e aí, Paulinho, como que você está? Eu falei, em março estarei em campo. Nós estamos no final de março. Faltam 3 dias para acabar, 4 dias para acabar março. Certo. Então, como a outra explicação que eu vi, olha, a questão dele foi fratura, então... Por estresse, né? Exato. É preciso que tenha um pouco mais de cuidado com outro choque. Enfim, o Palmeiras é cauteloso com isso. Então, imagino que ele vá para o banco domingo contra o Botafogo, imagino que ele jogue na estreia do Palmeiras na Libertadores. Porque isso está sendo levado em conta também, certo?
estreia do Campeonato Brasileiro e na quinta-feira o jogo Perfeito. da Libertadores. Eu acho que essa é uma diferença fundamental. O Corinthians está jogando tudo nesse jogo. O Corinthians não está pensando no Bahia também, no final de semana, ou no Huracan. E tem também... Ninguém botou o calendário do Corinthians lá na lousa aí. O Palmeiras tem um calendário, sabe que vai jogar com o Botafogo o primeiro jogo do Brasileiro, que é muito importante para o Palmeiras, sabe que vai estrear na Libertadores no meio de semana. O Corinthians ele não está pensando ainda além desse jogo. E tem um sentimento, assim, não é informação, mas é um sentimento, conversa com um porco, uma samambaia fala, às vezes um cactus responde alguma coisa, que é meio que um all-in, assim, sabe? Não tem mais nada a perder, já perdeu o que não podia perder, em casa, 1-0. Então agora, sabe, colocar o que tem de melhor, principalmente a questão física, porque isso fez muita diferença no primeiro jogo, e ir para o embate. Então... O retorno de Maurício é um respiro de esperança. Mas será que ele entra como titular? A escalação provável já nos dá um gostinho do que pode rolar. Mas a estratégia tática é a chave. Marcar pressão no ataque ou esperar. E o Corinthians? A pressão está toda neles, jogando em casa e sedentos por um título. Ramon Dias parece ter a receita para conter o Palmeiras. Mas a possível ausência de Garro e os problemas com a volta de Romero, isso pode pesar. O favoritismo do Corinthians é real, mas essa final está longe de ser decidida. O contexto é explosivo. Rivalidade, jejum de títulos e a chance do tetra. Tudo isso em um só jogo. O Palmeiras teve tempo para se preparar, para afiar as garras depois da derrota no primeiro jogo. A recuperação de Maurício pode ser o trunfo de Abel. Mas e a escalação? Quem entra em campo? E vocês, o que acharam da análise? Concordam com a escalação provável? Acham que o Palmeiras consegue a virada? Deixem seus comentários. Avante palestra!